gente chama de embeddings, né? Então, o nosso problema atual é o seguinte, né? A gente tem representações vetoriais das palavras, mas elas são muito grandes e muito esparsas e inadequadas para os nossos algoritmos de aprendizado, na verdade. E uma alternativa seria ter vetores pequenos, né? Entre 50. Aí a gente está falando de 50 mil, 20 mil, 50 mil, né? E até mais se você não tratar a palavra, né? Se você não trouxer os verbos para o infinitivo, isso cresce muito, né? Em português, em francês, né? Só não cresce, em inglês cresce menos, mas ainda cresce. Então a gente vai querer vetores menores, né? E densos, né? Então, vetores curtos são melhores para aprendizagem de máquina, vetores densos aparentemente poderiam generalizar melhores conceitos, e a gente tem uma experiência com isso nos, no Latent Semantic Indexing, né, no LSI, né, quando a gente faz a operação, a gente reduz o tamanho dos vetores e a gente também torna os vetores mais densos. E uma expectativa que eles capturem melhor a similaridade. E na prática, o que a gente vai ver é que nos algoritmos eles têm um efeito positivo, né? Então, nós temos algumas famílias de embeddings densos em inglês, né? O Word2Vec de Mikolov, né? Que a gente tem o código, que aliás esse código aí está errado, a Google.com não tem mais isso, agora ele está no GitHub, eu vou corrigir isso na transparência depois, né? O FastText, o Glove também é famoso, né? E esse acho que o código está certo. Então a gente tem alguns embeddings densos em inglês. E o que são isso? Por que embeddings? Embeddings é inseridos, né? Quer dizer, que são vetores inseridos num espaço, né? Embutidos num espaço RN, né? É, e que a gente tenha uma lista de palavras com o seu vetor representativo do lado, né? Nós também temos os embeddings densos em português. Podem ser, a maioria tá, os que eu conheço estão todos no Nuke, né? Onde você tem lá o Ortvec, FastText, Vantvec e o Grove, né? Calculados por uma coleção específica de palavras, né? Por que é importante a coleção específica? Ah, bom, se a gente supõe que esse vetor vai ter uma representação, né, no espaço n-dimensional do significado das palavras, então se você bota textos onde o significado é de um certo tipo, né, o vetor vai estar lá de alguma forma. Então, uma coisa que você pode ter que fazer é reaprender, ou, na verdade, aprender do zero os vetores, né, se você está tratando com uma área muito específica. Ok, o Word2Vec se não me engano, é o primeiro embedding que ficou famoso, pelo menos, né, e ele é popular, e ele é muito rápido de treinar, se você tem uma coleção, né, tem o código todo disponível na rede em C, e a ideia básica é a seguinte, né? Em vez de você contar as propriedades, você vai prever algo, né? Em vez de contar a frequência que a palavra W ocorre perto da outra palavra, né? Você vai treinar um classificador em uma tarefa de predição binária da palavra W aparecer perto de uma palavra de contexto, tá? O interessante é que você vai jogar fora a tarefa. Você não está interessado na tarefa, você está interessado nos embeddings, que são o quê? Que são os pesos, né, W do nosso algoritmo. Então você vai guardar aqueles pesos como a representação da palavra. Tá? Então, isso é, na prática, né, o que o Jurafsky e o Martin chamam de uma ideia brilhante, que é o seguinte, você não precisa rotular significados, né, porque os significados estão ali na palavra. Gente, eu vou parar um pouquinho para atender esse telefone aqui, que eu estou sozinho em casa. Até mais.
Ok, então estou de volta. Então, veja só, a ideia aí é que ele, em vez de você dizer, essa palavra significa isso, né, você vai usar o fato dela estar perto, dela estar no contexto, para você poder treinar automaticamente, né? Então, quando você treina automaticamente, você poupa todo o trabalho humano, ok? Tem duas opções duas opções básicas no Word2Vec, e outros algoritmos vão fazer isso também, que é a Contest Bag of Words e a Skipgram, né? Então a Cibol e Skipgram with Negative Sampling, que a gente vai ver agora, ok? Porque é a mais interessante. Então o algoritmo Skipgram é o seguinte: cada palavra-alvo e uma palavra da vizinhança é um exemplo positivo, ok? Depois você escolhe outras palavras aleatórias para serem exemplos negativos, junto com a palavra-alvo, né? E você treina um classificador para distinguir entre os dois casos para cada palavra. Aquele classificador que você treinou vai ter um conjunto de parâmetros, né, que pode ser 50 a 1000, mais ou menos, que são os números usados, né, e esse conjunto de parâmetros vai ser o seu embedding, né, vai ser o seu vetor que define a palavra. Né? Então, como é que é o dado de treinamento? Você pega lá uma janela, a gente vai aparecer isso algumas vezes, então eu tenho aqui uma sentença de treinamento e um contexto de janela de mais duas palavras, né? E a minha palavra-alvo que eu estou treinando agora é a palavra apricot, né? Que é a palavra pêssego, né? Ok. Ou damasco, não sei. Acho que é damasco. Então você vai treinar lá a palavra apricot, né? Então você gerou alguns pares, né? Por exemplo, apricot com jam, né? É um par positivo. E aí você precisa de um par negativo. Então você gera lá o apricot com aardvark, né? Que é um bicho que parece com tatu, né? Então você tem aqui, né? Porque não aparece a palavra, peguei aleatoriamente a palavra aardvark, né? E eu vou tentar retornar, né? P de positivo de T e C apricot jam e P de negativo de T e C de apricot aardvark, né? Como eu calculo, né? Basicamente usando, né, aqui o algoritmo, essas experiências são independentes um pouco daquelas, né? O algoritmo da regressão logística, né? Porque eu quero calcular a similaridade com um produto escalar, né? Mas o produto escalar não é uma probabilidade, então eu boto a sigmoide, né? E eu fico exatamente com as fórmulas da regressão logística, né? E a gente assume a independência, então pode calcular o somatório do log, né, para todas as palavras. Então ali, né, dado o conjunto de treinamento, eu gero meus exemplos positivos. Os exemplos positivos são fixos, ok? Porque eles são das minhas janelas, né? Certamente essa palavra vai aparecer outras vezes, então vão aparecer outros exemplos positivos, né? Dificilmente vai aparecer só 4 vezes. E depois eu zero meus exemplos negativos. Meus exemplos negativos, eu tenho um fator de multiplicação K, né? E eu vou pegar aleatoriamente palavras ruídos, ou seja, palavras que não aparecem nos meus contextos, né? Só que é interessante escolher essas palavras de uma maneira específica, né? Então tem a gente usa essa probabilidade para ajudar a escolher as palavras, ok? Aí o alfa de novo 3/4, né? O número mágico, né? Que aumenta um pouquinho a probabilidade das palavras menos frequentes. Tá? Então a gente começa com um setup, né? Que tem que escolher o tamanho dos vetores, e então a gente fica com a quantidade de vetores vezes a quantidade de palavras, né? 300 vezes V aí é o tamanho da nossa matriz de entrada, nossa matriz W. Né? E a gente vai querer ajustar esses vetores, né, de maneira que maximize as similaridades dos pares alvo-contexto e minimize as similaridades da palavra ruído. Ou seja, a correção que eu vou fazer, né, vai ser quando eu tenho um alvo positivo, vai ser para o lado 1,
e quando tem um alvo um negativo, vai ser para o lado 0, né? E inicializando todos os valores com zeros aleatórios, né? Aqui tem alguns desenhos que ajudam a gente a entender, né? A gente está maximizando aqui, tá? E basicamente eu vou voltar aqui, né? A nossa janela aqui de novo. Eu queria mostrar antes. Ok, vou mostrar isso aqui, né? Então o que a gente vai ter é o seguinte, né? A gente vai ter a matriz W, que é a matriz que a gente vai obrigatoriamente usar. Tá? A matriz W é uma matriz que tem V colunas, sendo que cada coluna é uma palavra, né? E essa matriz aqui só tem um de cada vez, ou seja, eu tenho aqui uma entrada, vou mostrar aqui a entrada da minha matriz, meu input vector, né? Meu input vector é esse aqui. Ou seja, a palavra específica vai ter 1, todas as outras palavras vão ser zeros, né? E aqui eu tenho os meus vetor de características. Tá? Então, quando eu escolho uma palavra, aqui eu escolhi a palavra apricot, né? Eu escolho o vetor que eu estou usando. Esse aqui no futuro vai ser o embedding da palavra apricot, ok? E aí eu vou calcular a similaridade dele com a palavra positiva, também calcular a similaridade dele com a palavra negativa, né? E vou aplicar depois a correção, né? A partir do fato que se eu tenho que saber que se eu tenho que aumentar a similaridade ou diminuir a similaridade. Aqui tem outra maneira de ver o desenho. Então aqui eu tenho a minha conta mais ou menos, né? E isso aqui também é um vetor, né, de resultados, tá? Ou seja, é um para cada palavra, né? Então o que eu faço, na verdade, né, é fazer o W opera como uma tabela de lookup, onde eu só estou dizendo qual é o vetor que eu estou usando na entrada, né? E eu posso olhar essa mesma matriz, né, de duas maneiras, né? Eu posso pensar nos 300 nêutrons que eu estou botando lá a palavra, ou eu posso vê-la como simplesmente o vetor da palavra, né? Então o que eu vou fazer é pegar o word vector for ants, né, que significa o vetor W aqui, né? Pegar os pesos atuais, da palavra que eu estou checando agora, né? Então esse aqui é o meu W, esse aqui é o meu X, né? Esse aqui é o meu W, né? E calcular aqui a probabilidade de, se eu pegar uma palavra perto de formigas, aqui, de ants, né? Eu vou dar a palavra carro, que é o produto escalar, né? A gente na prática aprende as duas matrizes W e C, né? E W eu sempre pego, e C a gente pode pegar, por exemplo, apendando no final, né? Ou pegando ou somando as duas também. Se faz W mais C, ou se faz W append C, né? Tem duas maneiras de fazer, né? Ou se faz W só. Ou é W mais C, ou é W append C. Né? Então aqui também tem uma maneira de ver, né? Eu tenho o passo inicial, né? Eu pego o índice da palavra, eu pego o word embedding da palavra, em Python, índice, né? Todo vetor, né? Eu calculo o produto escalar, né? Desse W vezes esse wordvec vezes o W final, né? E eu calculo a fórmula softmax, que é aquela que é essa aqui, né? Para o meu algoritmo. E aí eu acho o valor, né?
Acho o valor e acho a perda, desculpa, acho a perda. Essa perda aqui eu uso, né, para atualizar todos os valores até o ponto que eu vou atualizar o Word Embedding. Esse desenho do lado de cá. Né? Ok. Então, no ScriptGram, né, o que eu estou fazendo é pegar um vetor da palavra, passar a minha camada de pesos e calcular para as palavras que estão ao meu redor e dar feedback positivo, né, em direção ao que eu quero, e para as palavras que não estão ao meu redor e dar feedback negativo. Tá? Essa questão é muito importante no Word2Vec, né? É não mostrar só exemplos positivos, mostrar também exemplos negativos. Só que você não tem exemplos negativos, então tem aquele algoritmo, aquela regra para calcular os exemplos negativos. Né? A outra possibilidade de gerar um embedding é você mostrar todas as palavras do contexto e tentar gerar uma palavra, a palavra que você quer. Então esse embedding aqui é o embedding dessa palavra que você gerou, dando as do contexto. Né? Também tem que arranjar um jeito de dar um exemplo negativo, botando aqui uma palavra que não é do contexto para dar um exemplo negativo, que não é a que aparece aqui, né? Para dar um exemplo negativo. Então tem esses dois modos, o Symbol e o ScriptGram. Né? Então, comentários interessantes sobre os embeddings. Né? Eles podem ser comparados com scores humanos em tarefas de similaridade. Então tem algumas coleções que permitem que você faça isso. Tá? Simplesmente você faz o seu embedding e compara com por exemplo, a Synlex 999, que são 999 palavras com grau de similaridade, dada por humanos. Né? E você pode ter propriedades também interessantes. Então, o que acontece é o seguinte, dependendo do tamanho da sua janela, você vai ter comportamentos diferentes dessa similaridade. Né? Então, aí, usando 2, por exemplo, Hogwarts, né, fica parecido com outras localidades, né, outras escolas, e usando 5, ele já fica parecido com temas ao redor do tema de Harry Potter. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem cuidado a usar. Né? Os vetores também, aparentemente, eles capturam o significado das relações. Então, se você pegar o vetor de rei, subtrair o vetor de homem, somar o vetor de mulher, você acha um vetor muito próximo do de rainha. Né? E mesma coisa para Paris, França e Itália, você acha um vetor muito próximo do de Roma. Né? Então, isso é uma característica dos vetores. Né? E aí eles mostram aqui essas variações, olha só, entre homem e mulher, herdeira herdeira, sir e madam, né? Rei e rainha, né? Eles são vetores, segundo os autores, parecidos. Né? Também tem relações entre palavras, né, adjetivos, também aparecem relações parecidas. Okay? Esse Will Hamilton, né, ele treinou os embeddings de livros antigos para verificar a história. Né? Então ele mostrou que a linguagem muda o significado das palavras, né? Gerando vetores diferentes dependendo da idade do livro, né? Pegou vetores. Isso aí a gente pode fazer com o projeto Gutenberg, por exemplo, né? Então, por exemplo, cachorro aí tinha um vetor e virou outro, né? Então é usado de maneira diferente, significa, né? E eu não sei se esse aí foram com 30 milhões de livros, né? Também mostraram relações entre palavras, como elas mudam durante o tempo de posição de vetor, né? Na verdade, gay é uma palavra que significava feliz, né? Divertido, e virou basicamente associado a palavra ligadas a relações sexuais, né? Broadcast também tinha um significado e mudou
para rádio, TV, né? E coisas assim. Então, visualizando mudanças na história, né? E aí uma das coisas que ele viu é que palavras negativas mudam mais rápido de significado que as positivas, sendo que terrific, né, mudou de negativo para positivo aí na década de 50. E outra coisa interessante que acharam, e o Juravis cita, né, é como quando você está usando os vetores dos embeddings, você está colocando todo o viés cultural que você tem no seu texto, né? Então ele mostra, por exemplo, né, se você pergunta, né, dado que Paris tem uma relação com França, qual é a palavra que tem relação com Tóquio? Acha Japão, né? Mãe, homem, na verdade, desculpa, pai, doutor, mãe, enfermeira, né? Homem, computer programmer, mulher, homemaker, né? Então tem esse artigo aí de Bullock Base, né, que fala de embeddings com viés, né? Depois outras formas de viés apareceram, como associar nomes afro-americanos, né, com palavras desagradáveis, nomes euro-americanos com palavras agradáveis, o que reflete pesquisas feitas por psicólogos, né? Então aí tem uns caminhos de algoritmos de tentar tirar esse viés, né? Eu sempre me pergunto, né, se a gente, quando está analisando as coisas, pode tirar o viés, né? Porque o viés é o fato justamente que a gente está analisando, né? Então eu faço essa pergunta assim, bom, você vai analisar o texto, aí vai tirar o viés, então você está mudando o texto, porque o texto tem um viés, né? Se o texto associa, sei lá, né, uma característica X, sei lá, vamos falar aqui, cabelo, né? Ruim com negro, isso é uma característica do texto, né? Você mudar essa característica e tirar essa associação, né? E depois você vai usar isso em outro texto, que também pode ver que vai dar errado, né? Então, eu fico pensando nessas intervenções assim, o que elas podem causar. Aqui também mostra, né, a palavra teacher, né, em relação à profissão de mulher, tem correlação com a porcentagem de mulheres professoras na década, né? Então, esse artigo aí do Churavsky mesmo, né, Níquel, deve ser um aluno dele, né, vê 100 anos de estereótipos de gênero ou étnicos, né, e isso aí também é uma coisa que não tem trabalho nenhum, poderia tentar fazer uma coisa desse tipo, até em português, com alguns livros que estejam em domínio público, alguma coisa assim, né. E esse mesmo artigo, né, mostra que a associação de competência tem viés para homens, né, mas isso aí está caindo lentamente, né. Então são observações com chinês também, né, são observações aí interessantes, né. Então o que a gente tem aí, né, como conclusão, me faltou botar o meu fim, não tem o slide de fim, né, é que nós temos então os word embeddings, né. Esses word embeddings, eles são bem mais curtos e são totalmente densos, né? Não tem zero, né? E eles, aparentemente, eles têm um significado da palavra embutido nele, eles refletem relações, né? Mas, ao refletir essas relações encontradas no texto, né, eles se associam justamente a assuntos do texto, né? Eu faria algumas perguntas, né, do tipo, será que se eu mostrar, a gente tem um exemplo, que a palavra qualidade, né, eu estava até mostrando isso aqui, a palavra qualidade tem uns 30, sei lá, não, 17, mas tem um monte de significado, né, e alguns significados são específicos, né. Vou botar o WISE aqui, né. Deixa eu desligar a gravação.
E, gente, eu caí. Não caí? Tá dando eco agora? Não, tem dois. Desculpe, gente, deu